bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do coração, graça e paz em Cristo Jesus. Dia de bênçãos para você e para sua linda família. Estamos encerrando o mês de outubro. Já estamos no final do ano. Puxa vida, que bênção caminharmos até aqui juntos. Todas as manhãs compartilhando a palavra de Deus. E as últimas sugestões que você enviou são a base para a gente encerrar o nosso mês de outubro. Hoje nós vamos conversar sobre como lidar com a incredulidade, logo depois da vinheta. Como lidar com a incredulidade? Quero começar lendo para você Hebreus 11:1. A palavra de Deus diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há pessoas que são descritas como incrédulas. O que seria uma pessoa incrédula? É uma pessoa que não acredita. É uma pessoa dentro de uma cosmovisão cristã que não crê em Deus, não crê em Jesus, não crê no Espírito Santo, não crê na palavra de Deus. Eu diria que nós temos vivido uma transição no aspecto social e cultural, quando saímos de uma sociedade crédula para uma sociedade incrédula. Alguns dizem que nós saímos de uma sociedade cristã para uma não cristã. Eu não concordo 100% com isso. Porque eu acho que muitos aspectos culturais não eram exatamente cristãos, ainda que combinassem com os valores cristãos. Eram muito mais aspectos ligados à religiosidade. E a religiosidade tem um vínculo muito forte com a fé, com a crença. Então, ao meu ver, nós estamos saindo de uma sociedade mais crédula, uma sociedade que confiava mais, para uma sociedade incrédula, onde as pessoas estão cada vez mais longe de Deus, mas também estão longe desse movimento de fé. Como lidar com a incredulidade? E aqui você precisa pensar em duas coisas. Se essa incredulidade é a de outra pessoa ou é a sua incredulidade? Eu quero começar com a gente. Como lidar com a minha incredulidade? A palavra de Deus, no verso que eu li, traz a descrição daquilo que a Bíblia diz ser a fé verdadeira. A fé é descrita pela própria Bíblia como uma certeza. E aqui nós já começamos a entender como lidar com a nossa incredulidade. Se nós temos mais dúvidas do que certezas, obviamente nós cremos menos. Se a dúvida é mais valorizada do que a certeza, logo nós nos tornamos incrédulos. Então, talvez a primeira coisa importante a ser feita por você quando se percebe em um caminho de incredulidade é avaliar se você tem valorizado mais a sua dúvida do que a sua fé. Só que perceba que a certeza, a fé, segundo esse verso, ela se baseia não num movimento visual, mas sim num caminho que eu chamo de obscuro. A fé é um caminho
em que eu não me baseio pelo que enxergo, pelas minhas percepções humanas, pelas minhas habilidades. A fé é um caminho obscuro nesse sentido. A própria Bíblia define a fé como prova das coisas que não vemos. Se você é uma pessoa que só acredita naquilo que você é capaz de controlar, de ver, de assimilar, então você terá dificuldade em ser um homem ou uma mulher de fé. A fé admite, convive bem, convida o invisível, o inexplicável, o inconcebível. A fé, como bem declarou Charles Swindoll em um de seus livros, é uma estrada daquelas cheias de neblina, em que você não consegue enxergar alguns metros à frente, mas você segue no seu ritmo, porque sabe que aquela estrada existe, ainda que você não consiga enxergá-la. Para lidar com a nossa incredulidade, nós precisamos valorizar mais as nossas certezas em Deus, ainda que a gente não as veja, ainda que nós tenhamos um caminho de neblina, mas é exatamente nesse caminho que nós nos encontramos com Deus. Amanhã a gente continua a falar um pouquinho sobre incredulidade, mas eu quero te fazer um pedido agora. Se você está com o seu coração cheio de incredulidade, por que você não ora? E faça o mesmo pedido que os discípulos fizeram: Senhor, aumente a minha fé. Eu já orei assim algumas vezes. Se você não consegue ter mais certezas do que dúvidas, peça ajuda a Deus. Que você tenha fé hoje, pelo menos, para pedir: Senhor, aumente a minha fé. Um abraço. Tchau, tchau.